Irmãos, agradeço a Deus o privilégio de estar aqui nesta noite. Já estive de manhã também, foi bom estar aqui de manhã, viu? Muito bom. Eu agradeço a Deus o privilégio de estar com os irmãos neste dia, neste fim de semana, em que os irmãos comemoram os 60 anos de organização desta igreja. Eu vi ali na entrada a galeria dos pastores que passaram por aqui. Alguns ali já estão na glória com o Senhor. E eu estou ali bem jovem, não me lembro quantos anos eu tinha, não. Talvez uns 34 anos, imagino. Já se passaram muitos anos e hoje eu tenho o prazer de voltar aqui. Agradeço as palavras do pastor Rodrigo, do irmão Antônio Lima, falando sobre a sua conversão. Um detalhe que eu me lembro da conversão do irmão Antônio Lima, não me lembro nada do que ele falou aqui não, viu? Só me lembro que eu costumava fazer apelo quando celebrava a ceia do Senhor também. Mas me lembro que ele ganhou da mãe dele, a irmã Deia, uma Bíblia, aquela Bíblia que a gente chama de Bíblia Mirim. Conhecem, né? Talvez 5x5. E ele me disse que aquela biblinha o ajudou na sua conversão. Ele sempre teve esse vozeirão, não é? E eu pensava, irmão Antônio Lima não precisa de microfone. Naquele tempo que a gente falava, que a gente realizava culto ao ar livre, não é? O irmão Antônio Lima era um desses pregadores. E foi um dos irmãos que eu batizei aqui nesta igreja. E por falar em batizar, irmãos, eu não fui organizado nesse aspecto aí. Batizei muitas pessoas, mas não sei quantas. Batizei inclusive talvez 5 pessoas na cidade de Nova Esperança, no Paraná, uma vez que fui lá. Aqui batizei várias pessoas, em Campo Novo, os irmãos sabem onde é Campo Novo, eu batizei 100 pessoas. Fiquei lá 8 anos. Aqui eu fiquei 15 anos, faltaram 3 dias para 15 anos. Vê a data lá que você vai perceber isso. Faltaram 3 dias para 15 anos. E eu, como sou detalhista, eu não digo que fiquei 15 anos, eu sempre faço a ressalva. Faltaram 3 dias para 15 anos. É melhor fazer melhor a conta, que pode ter sido 2 dias, se não 3. Eu vou fazer a conta depois. Irmãos, e eu batizei vários irmãos aqui. E eu queria saber quantos os irmãos que estão aqui que foram batizados por mim. Por favor, fiquem em pé, por favor. Um esforçozinho maior, ficar em pé. Levantar a mão seria mais fácil, né? Tá muito bem, irmãos. Eu não contei, não. Não dá para eu contar, não. Podem sentar. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Tem um grupo bom. Grupo muito bom de pessoas. Sem falar, talvez, de alguns que não estão aqui, não é? Soube da irmã Marlene e do irmão Ivair, que estão mais velhos do que eu, não é? E não puderam vir aqui hoje, mas eles estão bem, graças a Deus. Eu sei que ela está antenada, está ligada com os irmãos aqui através da internet. Meu abraço ao irmão Ivair, à irmã Marlene. Há ainda um grupo bom de irmãos que estão aqui, do meu tempo. E eu conheço, tenho a impressão que conheço todos. Viu? Olhando assim, posso até não me lembrar o nome, mas eu conheço todos. O nosso rosto nos condena, nos acusa, né? A gente não sabe o nome, se lembra da fisionomia. Uma outra coisa que eu queria saber é quantos estão aqui que não pertencem, que não são membros de nenhuma igreja evangélica. Levanta a mão. Quem está aqui que não pertence a nenhuma igreja evangélica? Católico, por exemplo, né? Ou qualquer outra. Ali uma pessoa, muito obrigado. Mais alguém? Ótimo, Deus abençoe a sua vida. Irmãos, eu louvo a Deus por estar aqui com os irmãos nessa noite. Tenho saudade. Há irmãos que a gente só vai ver na glória, na eternidade, não é? Irmã Júlia, irmão Nelson, irmão Elson, irmão Nivaldo, irmã Cirlei. E não me lembro de mais
alguém, mas não tenho certeza do nome. E um dia nós nos veremos, irmãos, porque quando você aceita Jesus e se torna membro da igreja de Jesus, você está ligado aos crentes para toda a eternidade. Nós estamos ligados para toda a eternidade. E nós não vamos nos separar e nada vai nos separar. Glória a Deus por isso, né? Que bom, né, irmão? Nós estamos ligados por toda a eternidade. A partir do momento que a gente entrega a vida a Jesus e vem para a igreja de Jesus e começa a viver para o Senhor, para servir ao Senhor. Então nós estamos ligados por toda a eternidade uns aos outros. Irmãos, aqueles que foram antes de nós já estão à nossa frente, né? Não porque foram antes, mas no conhecimento de Deus, eles estão já à nossa frente, não é? Mas encontraram lá muita gente à frente deles. Eu costumo dizer, gracejando, que eu tenho nesse sentido inveja deles. Eles estão bem na minha frente já, no conhecimento de Deus. Não estão ainda vendo Deus como Deus os vê, nem conhecendo Deus como Deus os conhece. Porque isso, irmão, conhecer Deus desse modo, como Paulo ensina na sua primeira carta aos Coríntios, é algo que vai durar toda a eternidade. Se a eternidade tivesse fim, irmão, só no fim dela, nós veríamos Deus desse modo, como Ele nos vê e o conheceríamos como Ele nos conhece. Mas enquanto isso, nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. Cada culto de que participamos, cada mensagem que ouvimos, na nossa vida devocional, a cada dia a gente cresce um pouquinho mais no conhecimento de Deus. E é bom a gente chegar lá bem adiantado, tá, irmão, no conhecimento de Deus. Você não vai se sentir inferior a ninguém que está lá, porque não há esse sentimento na glória celestial. Mas a gente já sabe que eles estarão muito na nossa frente, não é? Imagine Moisés, que falou com Deus cara a cara, não é? Ele está muito na minha frente, não é? Mas graças a Deus que como ele, nós todos pertencemos ao Senhor e estamos crescendo no conhecimento do Senhor e enfrentando esse desafio, não é? Que humilha o nosso intelecto, que é conhecer Deus, tá, irmãos? Esse é um exercício espiritual dos crentes em Jesus, que é um desafio para nós. Irmãos, uma coisa que eu havia pensado também, nos 15 anos que eu estive aqui, eu celebrei o casamento de todos os jovens que estavam aqui, que já estavam na idade de casar, tá, irmão? Todos foram casados aqui, que estavam na idade de casar. Apenas 2 irmãs eu deixei solteiras aqui. Mas quando elas se casaram, eu vim aqui, a convite, na celebração do casamento. Isso, irmãos, é algo de que não esqueço e sei que todas essas pessoas estão servindo a Deus em suas casas, em suas famílias, e alguém que já partiu até para a glória celestial. E foi uma surpresa para mim, a irmã Edna Manhães, não é? Mas a mãezinha dela está aqui viva, né? É membro desta igreja, a irmã Nila. Então, irmãos, são muitas coisas que alegram o nosso coração, não trazem tristeza, não. Porque a vida do crente Jesus, aconteça o que acontecer, é dirigida, é conduzida por Deus. Nós vamos, irmãos, então, ler a Bíblia no texto escolhido para esta noite. É um texto que está ali na entrada do templo, Apocalipse 3, verso 20. Eu acho que os irmãos já sabem até de cor, não é? Apocalipse 3, verso 20.
Coisa boa é água, né, irmãos? A importância da água fala da importância de Jesus como a água da vida, não é? E fala do Espírito Santo que, habitando em nós, faz correr os rios de água viva, né? Do nosso interior. Mas mostra também que a composição química maior de nosso corpo é água, não é? E que esse corpo, que é o depositário da nossa alma, não é? Um dia se desfará, e de modo rápido, por ter na sua maioria a composição química da água. Irmãos, Apocalipse 3, verso 20, está escrito lá. Estaria na tela? Está aqui. Vamos falar juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, que Deus aplique a sua palavra às nossas vidas nessa noite. Vamos orar nesse sentido. Deus, obrigado por este momento solene em que estamos na presença do Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome. Ó Deus, aplica a tua palavra às nossas vidas nessa noite. Enche-nos, ó Deus, do Senhor e da tua palavra. E usa-me, ó Deus, na pregação da tua palavra nessa noite, com poder, graça, conhecimento e sabedoria. Ó Deus, usa-me de modo fiel ao Senhor, à tua vontade e à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que bom que nós estamos aqui, não é? E que bom também que Deus está aqui. E Deus está aqui não porque Ele mora aqui. Deus tem a sua morada. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Interessante que nossas moradas estão lá também, junto à morada do Pai Celestial. Deus está aqui, irmãos, pelo menos por dois motivos. Primeiro, é que Ele enche o céu e a terra. Ele está presente em todo lugar sem sair de onde está. Ele está aqui. Mas Ele está aqui também por outro motivo, porque nós estamos aqui. Irmãos, e nós só estamos aqui porque Deus está aqui. Porque se Ele não estivesse aqui, se nós não tivéssemos essa convicção de que Ele está aqui, nós não estaríamos aqui. Eu acho que você concorda comigo, não concorda? Nós só estamos aqui porque Deus está aqui. E além de estar aqui, Ele nos traz aqui. E Ele permanece aqui para receber, mesmo sem que a gente mereça, o louvor, a adoração e a gratidão do nosso coração a Ele. Irmãos, então, que bom, não é? Que nós estamos aqui, que Deus está aqui. E que bom que nossos olhos e nossos pés não nos conduzem a lugares onde Deus não está. Isso é ótimo, né, irmãos? Nossos olhos, nossos pés não nos conduzem a lugares onde Deus não está e onde Deus não possa estar. Alguns certamente que se lembram de alguns lugares que estiveram onde Deus não estava. Provável que a maioria não sinta isso, não é? Que bom se todos pudessem dizer e ter essa convicção. Não me lembro de que eu estivesse em algum lugar onde Deus não estivesse presente. Mas Deus está aqui, irmãos. Esse aqui é um lugar consagrado, dedicado a Deus, para adoração a Ele. Esse templo lindo, não é? Tem uma história linda, foi difícil, não é? E esse lugar é consagrado à adoração ao nosso Deus. Aqui a gente ri, se alegra, a gente chora, a gente compartilha nossas necessidades, a gente fala com Deus, a gente clama ao Senhor. Aqui a gente vem sempre, a gente se casa aqui, não é? Passa a nossa vida toda aqui.
e quando partimos para a glória, nós saímos daqui também e vamos em direção aos céus, à presença do nosso Deus. Irmãos, o nosso Deus é real, Ele existe, nós não temos dúvida disso. Há muitas pessoas que acham que Deus não existe, não é? A gente sabe que isso é verdade. Não acredito muito que haja alguém totalmente ateu. Já tenho visto e ouvido várias pessoas que se dizem ateias citar o nome de Deus, falar em Deus, mesmo sem dificuldades, sem problemas. Agora imagine essas pessoas com dificuldades e com problemas, não é? Certamente hão de recorrer a Deus e serão atendidas, porque Deus ama todas as pessoas. Mas se você deseja ser atendido por Deus, viver com Ele, para Ele, na presença dEle, sentir a presença dEle conduzindo você, abençoando você, você precisa, nesta noite, se aproximar dEle, abrir o seu coração, receber Jesus como Salvador, e a partir daí, Ele estará habitando em você e conduzindo a sua vida, e ajudando você a se manter fiel ao Senhor, a perseverar até o fim. Irmãos, Deus é dinâmico, Ele é acessível. Deus é acessível, né? Ele sempre pode nos ouvir, Ele nos vê sempre, nós podemos senti-lo sempre. Ele é sensível, como nosso Deus é sensível. Vemos Jesus aqui entre nós, enquanto esteve aqui, a sensibilidade dEle, o amor dEle, a misericórdia dEle para com as pessoas. Irmãos, quanta sensibilidade, não é? Isso Ele passa para nós também, quando nós nos entregamos a Ele. Ele é interessado em tudo que diz respeito a cada pessoa espalhada em todos os cantos da terra. Me lembro de uma irmã que era membro aqui, ela já está na glória celestial, Maria José de Paula. Lembra dela, né? Maria José de Paula. Estava aqui o Paulo José de Paula também, não é? Uma irmã muito simples, humilde, irmãos, mas fiel ao Senhor. Ela dizia: pastor, eu não coloco uma panela no fogo sem primeiro orar ao Senhor, sem primeiro falar com Deus. Me lembro de outra pessoa que dizia: ó, Deus está interessado até na cor da meia que você usa. Irmãos, Deus está interessado em tudo que diz respeito a nós. Vale a pena então a gente se interessar por Deus, não é? Pelas coisas de Deus, procurar conhecer a vontade dEle e fazer a vontade dEle, uma vez que Ele está interessado em tudo que diz respeito a cada um de nós. E não importa quem você seja, não importa qualquer situação em que você se encontre, Deus está interessado sim em todos nós e em cada um de nós. Irmãos, Deus é tão grande e tão poderoso que Ele chega a ser maior que o mundo. E é claro que Ele é maior, Ele é o Criador de todas as coisas. E o Criador não é menor que a criatura. Deus é maior que o mundo, grande e poderoso. Irmãos, embora Ele caiba no mundo e em qualquer lugar, ainda que infinitamente menor que o mundo é grande, não é? Deus cabe nele, mas Deus cabe também em lugar infinitamente menor que o mundo, como a minha casa, a sua casa, a nossa casa e o nosso coração. Que bom, né, irmãos? Deus tão grande, maravilhoso, cabe em lugar tão pequeno como o nosso coração. Irmãos, é incrível que a presença que enche os céus e a terra possa caber em meu coração, no seu coração. E é incrível que
Ele queira residir em mim, não é? Então é incrível, irmãos, que Ele tão grande caiba no meu coração tão pequeno. E mais incrível ainda é que Ele queira residir no meu coração. Jeremias 23, verso 24, fala do tamanho de Deus. Diz que Ele enche o céu e a terra, que Ele é Deus tão de perto quanto de longe, e que Ele enche os céus e a terra. Jeremias 23, verso 24. Deus diz isso, irmãos, mas Ele cabe no meu coração, não é? Ele já está no seu coração? Que bom, né, irmãos, ter essa convicção. Deus está no meu coração. E Ele passa a morar em mim, irmãos. Ele passa a residir em mim quando a minha vida é transformada pela fé em Jesus. Isto é, quando Ele me recria. Ele me cria de novo, agora em sentido espiritual, através da fé em Jesus. E Paulo ensina, irmãos, que como presente desse novo nascimento, Deus nos dá o Espírito Santo. É Romanos 8, se não me engano, verso 5. Paulo ensina isso. Deus nos dá o Espírito Santo. Ele derrama amor em nosso coração pelo Espírito Santo que nos dá, quando de nossa conversão a Cristo. Mas, irmãos, é porque Ele é Deus que acontecem todas estas coisas, que essa coisa incrível, né, acontece, Ele ser tão grande e caber no meu coração. Ele é Deus. Jesus ensina, irmãos, que Ele é Espírito. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus ensina isso no livro de João, capítulo 4, verso 25. Irmãos, e como Espírito, Ele não ocupa espaço. Parece incoerente o que eu estou dizendo, não é? Ele enche todo o espaço, e eu estou dizendo que como Espírito, como Deus que Ele é, Ele não ocupa espaço, embora Ele queira espaço e precise de espaço para que possa participar de nossas vidas. Se você não der lugar a Deus, se você não der espaço a Ele, se você não o convidar a entrar na sua vida, Ele não entra e não pode ocupar na sua vida o espaço que Ele deseja ocupar. Nós vimos ali: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. Você tem que abrir a porta e dar espaço a Deus para que Ele participe da sua vida. Deus, irmãos, é espírito pessoal, o que significa dizer que Deus é uma pessoa, no sentido não de que tem um corpo como o nosso, mas no sentido de que Ele tem qualidades próprias de uma pessoa. Ele tem qualidades que só uma pessoa tem para se comunicar com as pessoas, para bater a porta da sua vida, do seu coração e dizer: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Deus é espírito pessoal, irmãos. Ele é uma pessoa nesse sentido. Irmãos, isso fala da importância do ser humano diante de Deus, não é? O ser humano é amado muito por Deus. Não importa que tipo seja a pessoa, não importa a sua cor, sua condição social, não importa a sua raça, a sua nacionalidade, o ser humano é importante para Deus, e Deus ama todas as pessoas em todos os lugares, e Ele deseja falar com todas as pessoas, e Ele quer falar, e por isso Ele veio ao mundo através de Jesus. Deus tornou-se homem, irmãos, para falar conosco pessoalmente, como Jesus falou. Hoje Ele fala através da sua palavra e da sua igreja, a quem Ele mandou, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Deus quer falar com todas as pessoas no mundo inteiro, não importa onde estejam. E é a mim e a você, é a sua igreja, a igreja de Jesus, que Ele dá essa missão. E nós precisamos completar a missão, né, irmãos? É a ordem de Deus e nós precisamos completar a missão, falando dEle, do amor dEle, a todas as pessoas. Irmãos, e Deus então deseja falar a todas as pessoas. Eu espero que Ele esteja falando conosco nesta noite. Espero que Ele esteja falando com você nesta noite. Ele prefere, irmãos, casa, mente e corações que se esvaziem para recebê-lo. Se a gente não se esvaziar, vai ser possível receber Deus. Vai ser difícil Deus conviver com certas coisas que podem fazer parte de nossa vida. E é bom que nós nos esvaziemos para recebê-lo, para estarmos com Ele. E é por isso que eu digo que Ele prefere então casa, mente e corações que se esvaziem para recebê-lo. Irmãos, às vezes nós estamos tão cheios de tantas coisas que não há lugar para Ele. O que lembra o fato de que Jesus nasceu numa manjedoura por faltar lugar nas pousadas em Jerusalém. Não é de hoje, irmãos, que faltam lugares para Deus nos corações dos homens. Jesus nasceu, irmãos, numa manjedoura por faltar lugar nas pousadas em Jerusalém. Os homens ainda hoje continuam com os corações cheios e não podem receber o Senhor. Irmãos, o nosso coração às vezes está entulhado de orgulho e arrogância, como o coração daquela igreja ali de Laodiceia, a quem Jesus se dirige no verso 20 dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro em sua casa, com ele cearei. Ele estava do lado de fora de uma igreja, irmãos, dos corações daqueles crentes ali, que estavam cheios de muitas coisas, especialmente orgulho, irmãos, e arrogância. Eram pessoas ricas, numa cidade rica, e eles diziam: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. É como se dissessem: nem de Deus nós precisamos, nem de Deus nós sentimos faltas. A igreja da cidade de Laodiceia, na Ásia Menor, ali estavam 7 igrejas a quem Jesus se dirigiu, e uma delas era essa aí, onde Ele está do lado de fora e bate ao coração daqueles irmãos e daquela igreja. E Ele dizia então: eis que eu estou à porta e bato. E aquelas pessoas pareciam surdas e não ouviam o clamor do Senhor Jesus. Corações cheios de orgulho, de arrogância, de mentiras e falsidades, egoísmo, ódio, amargura, inveja, ansiedade. Ansiedade é algo que preenche muito a nossa vida e o nosso coração, né, irmãos? Ansiedade é o grande mal que atinge as pessoas no mundo inteiro, em todo lugar, inclusive alguns que poderiam ficar livre da ansiedade, ou ter uma ansiedade leve, não é? Mas não aquela ansiedade que maltrata, não é? Que chega a ser pecaminosa. Porque essa ansiedade, irmãos, fora do comum, em que você sofre com antecedência, como que prevendo coisas que nunca vão acontecer. Irmãos, há um livro interessante, a minha igreja, quando eu pastoreava ainda, hoje eu não sou pastor titular,
nós estudamos esse livro e havia um capítulo sobre ansiedade. E o autor dizia que a ansiedade é pecado, porque coloca dúvida no poder que Deus tem de prover, de cuidar de nós, de suprir as nossas necessidades. E você então, preocupado com uma série de coisas, você sofre com antecedência. Sofre por coisas que nunca vão acontecer. Eu ouvi a história de uma senhora que vivia preocupada com seu marido, com medo dele perder o emprego. Isso é um medo avassalador, né? Ficar desempregado, né? E ela tinha essa preocupação com relação ao seu marido. E o marido, irmãos, trabalhou 30 anos numa só empresa e se aposentou como empregado daquela empresa. Isso mostra o quê? Esse medo, essa preocupação daquela senhora não tinha nenhum fundamento, nenhuma justificativa. Quem sabe alguém aqui nesta noite, né? Ansiedade mata, traz problemas sérios para nós. A gente não aguenta a ansiedade, é um fardo pesado. E é por isso, irmãos, que Pedro orienta: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançai sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. E ele diz por quê? É pesado para você, você não aguenta. Deus cuida de você. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Paulo é outro que diz a mesma coisa em Filipenses 4, verso 6. Ele diz: não andeis. Isso é proibição clara, tá, irmãos? Isso é ordem, inclusive. Não andeis inquietos por coisa alguma. Fale com Deus, coloque diante dele, confie nos cuidados dele. Não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo é muito enfático, né, irmãos? Não andeis inquietos por coisa alguma. Irmão, isso é possível. Se não fosse possível, não estaria na Bíblia como ordem. Não estejais inquietos. É o verbo estar no modo imperativo, afirmativo, que é ordem. Então é ordem de Deus. E se Deus manda é porque é possível. A gente precisa crer que é possível, porque Deus manda. E a gente precisa estar disposto a obedecer a Deus, confiando nele e fazendo o que ele manda que façamos. Irmãos, então as pessoas andam com seus corações entulhados com muitas coisas e às vezes não há lugar para Deus. Às vezes a gente nem consegue ler a Bíblia todos os dias, não é? Nem consegue orar todos os dias. Às vezes não consegue parar um momento no dia para fazer o nosso momento devocional e falar com Deus. As pessoas não têm tempo. E há alguns que não têm tempo nem de estar na igreja no dia do Senhor, não é? Usurpa o dia do Senhor como se não fosse do Senhor, como fosse o dia delas, não é? Eu me lembro de propaganda esportiva de muitos anos atrás, de pessoas que até morreram e diziam assim: o domingo é nosso, o domingo é dia de esporte. Domingo é dia de esporte, o domingo é nosso, dizia aquele locutor. Irmão, domingo é o dia do Senhor. É aqueles que profissionalmente estão ocupados aos domingos. E nós não temos o direito de tirá-las do emprego para estarem aqui. A não ser que nós arranjássemos um outro, ou que Deus arrumasse um outro para elas, né? Mas há pessoas muito úteis à sociedade que têm que trabalhar no dia do Senhor, irmão. São os motoristas, médicos, enfermeiros, os bombeiros, os policiais. Estão trabalhando ali no dia do Senhor, irmãos, e estão prestando um serviço a Deus e sendo úteis à sociedade. Imagine agora à noite quantas pessoas estão trabalhando aí na cidade, né, irmãos? Para que a gente fique tranquilo aqui, irmãos. Tem o pessoal que trabalha na energia elétrica, não é?
Como estaríamos no escuro aqui se tivesse pessoas trabalhando, irmãos? Então Deus compreende todas estas coisas, mas Ele não aceita, irmãos, que sejamos negligentes com relação à vontade dEle, com relação ao dia dEle, com relação à comunhão com Ele. Ele compreende todas as coisas e Ele precisa dessas pessoas trabalhando no dia dEle também. Elas compensam de algum modo esse dia que é do Senhor, onde elas estão ocupadas profissionalmente. Meus irmãos, então, com o coração entulhado não há lugar para Deus, e desse modo nós mantemos Deus do lado de fora de nossas vidas, de nossas casas e dos nossos corações, e caminhamos vazios, você vê, tão cheios, mas vazios, né? Vazios sem Deus, vazios de Deus, sem paz, sem esperança e tomados de insatisfação e sentimento de fracasso. É horrível, irmãos, a vida sem Deus. Vidas entulhadas que não têm lugar para Deus, não é? Que não se preocupam com Deus e com a vontade dEle, irmãos. Vivem assim, vazias, sem Ele e sem as bênçãos que vêm da presença dEle. Mas é horrível, né? Isso aqui, tomados de insatisfação e sentimento de fracasso. Espero que não tenha ninguém assim aqui hoje, tá, irmãos? Mas se tiver, eu convido você a abrir o coração, pegar a chave, né, da sua vida, do seu coração, abrir a porta e receber Jesus como Senhor e Salvador. E nesse ato de ser recriado e transformado pelo poder de Deus, que você receba como presente de novo nascimento o Espírito Santo que habitará em você para sempre. Que bom, irmãos, que o nosso Deus é longânimo, cheio de graça, amor e misericórdia para com os homens. Ignorado, desconhecido e visto às vezes como algo descartável. Muita gente vê Deus como algo descartável, tá, irmãos? Como um copo descartável que você toma água, amassa o copo e coloca no lixo. Pessoas que se voltam para Deus se lembram de Deus quando estão em dificuldade. Como alguém que pega o copo descartável quando está com sede, não é? Infelizmente, irmãos, o mundo jaz no maligno, como diz a palavra, e as pessoas veem Deus como algo descartável. Mas, irmãos, Deus permanece gentil, irmãos. Mesmo assim, educado, não força a nossa vontade, nem mete o pé na porta, embora possa fazê-lo, e às vezes até faz, quando é necessário, a juízo dele. Ele sabe quando precisa fazer e faz quando precisa, para reprimir, irmãos, a escalada crescente da corrupção, da violência, do pecado, enfim. Deus às vezes exerce juízo pontual aqui e ali, já tem feito várias vezes e continua fazendo. Fez muito isso no Velho Testamento, com duas cidades, Sodoma e Gomorra, não é? Me lembro de um irmão que estudava comigo o curso normal, e hoje não tem esse nome mais não, né? E ele dizia, ó, se Deus não destruir esse mundo dentro dos próximos anos, Ele vai ter que pedir desculpa a Sodoma e Gomorra. Deus não tem que fazer isso não, né, irmãos? Mas era modo que aquele colega tinha de dizer. Ele acabou sendo pastor depois. Felizmente não se firmou nem como pastor, mas ele tinha essa ideia. Se Deus não destruir o mundo, sem demorar muito, Ele vai ter que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Parece isso mesmo, mas Deus não faz isso, né, irmãos? Ele exerce quando precisa. Juízo aqui e ali, já tem feito e vai continuar fazendo, irmão, até o juízo final chegar na volta de Jesus. Ele não deseja continuar do lado de fora das nossas vidas. Deus não quer isso não, tá, irmãos? Deus não deseja continuar do lado de fora de nossas vidas.
mas nós precisamos abrir a porta e convidá-lo a entrar. Ele bate a porta, não quer ficar do lado de fora, mas só entra se nós abrirmos a porta e convidá-lo a entrar. Você já convidou Jesus para entrar no seu coração, fazer morada e participar da sua vida? Eu sei que muitos aqui já fizeram isso. Irmãos, veja o que ele diz então no texto que nós lemos: eis que eu estou à porta e bato. Ele nem bate na porta não, tá, irmãos? Mas ele pode bater na porta se quiser, meter o pé na porta, como eu disse. Mas ele não faz isso. Ele não seria bom se ele fizesse assim, se ele nos forçasse. Deus não seria bom se não nos desse liberdade. E nós seríamos melhores se usássemos melhores, com temor a Deus, a liberdade que Ele nos dá. Deus, irmãos, nos fez assim, capazes de entendermos o bem e o mal, capazes de discernir tudo, de conhecer e de saber tudo. Deus tem respeito, irmão, por nós, porque Ele sabe que nos fez com essa capacidade de conhecermos e discernirmos entre o bem e o mal, de ouvirmos os conselhos dEle e decidirmos se aceitamos ou não os conselhos dEle. Então, irmãos, Ele não deseja continuar do lado de fora das nossas vidas. Com essas palavras, irmãos, de Jesus em Apocalipse 3, verso 20, Ele se dirigia, irmãos, a pessoas ricas, como eu já disse, pessoas que se consideravam autossuficientes e orgulhosas. Veja, irmãos, que Ele estava do lado de fora. Deus, na pessoa de Jesus ali, já glorificado, né? Já tinha estado aqui, já estava de volta ao céu, estava à direita de Deus intercedendo por nós, mas cuidando das igrejas. Jesus cuida das igrejas, a igreja dele, essa igreja aqui é de Jesus, e Ele está aqui, e Ele cuida da sua igreja. Ele sabe o que fazemos, o que deixamos de fazer, não é? E o pastor é aquele a quem Ele colocou aqui, para em nome dEle e no poder que vem dEle, conduzir a igreja para a glória dEle. Pastor, é muito grande a nossa responsabilidade, não é? O irmão está novo ainda, né? Tem muito pela frente. Irmãos, eu fico feliz porque o pastor é aquela pessoa por quem a igreja mais ora. E é por isso que a gente está firme. É por isso que a gente persevera. Dou graças a Deus que há um grupo grande de pastores aí, irmãos, que permanecem fiéis e que não vão causar qualquer escândalo no meio do povo de Deus, nas igrejas de Jesus, porque Deus os sustenta, eles se fortalecem no poder de Deus e são ajudados pelas orações dos irmãos. Que bom, pastor, que o pastor é aquela pessoa por quem os crentes mais oram, né? E é por isso que nós continuamos firmes e não nos desanimamos. Deus está cuidando da igreja e cuidando dos seus pastores. Irmãos, então Jesus não deseja ficar do lado de fora das nossas vidas. Não sei se há alguém aqui em cujo coração Jesus está como que do lado de fora. E seria bom que houvesse sensibilidade no seu coração para sentir as batidas de Jesus na porta do seu coração. E uma vez sentindo, abrir a porta e convidá-lo, abrir gentilmente, né, com um sorriso no rosto, abrir a porta, não é? E convidá-lo a entrar, cear com você e você com Ele. Meus irmãos, então, Ele deseja participar de nossa vida. Eu já disse que Ele está interessado em tudo em nossa vida. E Ele deseja participar de tudo em nossa vida, a partir da alimentação, não é? Na sua mesa, todos os dias. Se alguém abrir a porta, eu entro em sua casa com ele, cearei e ele comigo. Há uma mesa posta ali, não é? Deus cuida de nós.
e essa mesa nunca esteve vazia. E Ele deseja participar conosco a partir da alimentação. E é um momento, irmão, solene, que devemos agradecer a Deus o pão de cada dia, sem se preocupar com o pão do dia seguinte. Como Jesus ensinou, né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje, de cada dia nos dá hoje. Amanhã é outra oração, a mesma oração, mas é para o dia de amanhã. É Deus quem nos dá todas as coisas. Paulo ensina isso em Atos 17, verso 25. Deus dá a todos a vida, a respiração. Aí Paulo, muito enfático, continua: e todas as coisas, a alimentação de cada dia. É um momento feliz, agradável em nossas vidas, de gratidão a Deus também. Alguém diz que quando você se levanta da mesa sem ter orado, terá comido como um pagão. É hora de gratidão a Deus, irmãos. A hora da alimentação, essa hora tão feliz em que Jesus deseja participar conosco, como Ele fala ali: eu entro em sua casa, com Ele cearei e Ele comigo. Jesus gostava de comer com os seus discípulos, não é? Uma das coisas que Ele mais fez com eles, até depois de ressuscitado, foi comer com eles. Coisa boa, né, irmãos? É comer. E sobretudo com gratidão a Deus, reconhecendo que é Ele quem enche as nossas mesas. Se você então abrir o seu coração para Jesus, Ele vai participar de sua vida, Ele vai entrar na sua vida e vai abençoar você em todos os sentidos, de modo especial. Ele continua abençoando, mas Ele abençoará de modo especial, quando você dá lugar a Ele. Ele não deixa de te abençoar se você não dá lugar a Ele, mas se você der lugar a Jesus, Ele vai abençoar você de modo especial, como os pais abençoam os seus filhos. Ninguém pode fazer isso por você, abrir o seu coração para Jesus entrar. Ninguém pode fazer isso por você. A chave está com você, e a fechadura não está do lado de fora. A chave que abre o seu coração para Jesus está do lado de dentro. Diferente da arca de Noé, não é? Em que a porta estava do lado de fora e só Deus podia abrir. Mas quando se trata de receber Jesus como Senhor e Salvador, de dar lugar a Jesus na sua vida, uma vez que Ele não arromba a porta, Ele bate gentilmente a porta, a chave está do lado de dentro e só você pode abrir. Se você quiser conferir essa história aí de que a porta da arca estava do lado de fora, você pode ler Gênesis 7, de 11 a 16. Eu não vou ler aqui, é um texto meio longo. Irmãos, de Noé, quando queria saber como estava, né, se a água tinha baixado, ele abria uma janela, mas a porta ele não podia abrir. E quando terminou o dilúvio, Deus abriu a porta e mandou que ele saísse com todos que estavam lá dentro. Irmãos, crer em Jesus para ser salvo é um ato pessoal, de fé e confiança nele, que só você pode colocar em prática. Ninguém pode crer em Jesus por você, só você pode fazer isso. Foi Ele quem deu a vida por você. Ninguém fez isso por você além dele. Irmãos, e continuar crendo e confiando nele há de ser uma prática devocional constante e diária no seu viver, em nosso viver, o que fará de nós verdadeiros cristãos, perseverantes até o fim, sem desvios,
lembrando que aquele que perseverar até o fim será salvo, como Jesus ensina em Mateus 24, verso 13, onde diz exatamente isso: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não será salvo porque persevera, mas persevera porque é salvo. Os salvos perseveram até o fim, porque o Espírito Santo habita em seu interior, em sua vida, e o conduz na presença do Senhor. Crendo em Jesus, confiando nele e renovando todos os dias esse ato de fé. Essa confiança em Jesus deve ser renovada todos os dias. É um ato de fé, e perseverando nisso, nós podemos manter a porta aberta para Ele. Lembro de um hino que eu gosto de ouvir, talvez não seja conhecido nosso, que diz: a porta que se abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Irmãos, essa porta que um dia abriu para Jesus não pode se fechar. Precisamos ela precisa continuar aberta para o Senhor. E vai depender desse exercício diário de fé e de confiança em Deus que nós precisamos ter todos os dias. Ele, irmãos, fará morada em nós, aqueles que abrem a porta para Ele. Ele entra e faz morada, e Ele transbordará de coisas boas o nosso pequeno coração. Irmãos, Deus não ocupa espaço, mas Ele precisa de espaço grande, de todo o espaço que o meu coração, que o seu coração representa. O espaço que o meu coração representa, que o seu coração representa, é um espaço grande, que precisa ser ocupado por Deus, para que Ele possa viver e reinar soberano em nossas vidas. E eu quero desejar que você, que um dia abriu a porta do seu coração e recebeu Jesus como Salvador, que você mantenha aberta esta porta através da comunhão com Deus. E se há alguém aqui que ainda não abriu o seu coração para receber Jesus como Salvador, você pode tomar essa decisão agora. Você pode receber Jesus agora. Então preste atenção. Isso aqui é uma espécie de oração que você pode fazer tomando a sua decisão de abrir o coração, não é? E receber Jesus como Senhor e Salvador, para que Ele não fique de fora da sua vida. Não é bom para você ter Jesus de fora da sua vida. A melhor coisa que pode acontecer na sua vida é Jesus passar a viver e a reinar no seu coração. Você pode fazer uma oração assim, preste atenção. E se for o seu caso, se você faz de todo o coração, se você agora deseja receber Jesus como Senhor e Salvador, abrir o coração, abrir a porta para Ele entrar e participar da sua vida, pode baixar a sua cabeça, não precisa nem olhar para mim. Você que já é crente em Jesus pode fazer a mesma oração, mudando aqui o tempo de alguns verbos. E é o seguinte: Senhor Jesus, eu te entrego agora o meu coração. Eu o esvazio de tudo o que não te agrada e peço que o enchas e o faça transbordar de coisas boas. Eu abro a porta e o convido a entrar. Entra então agora
Senhor Jesus, em meu coração, pois eu te recebo como Senhor e Salvador. Eu sei que muitos aqui já fizeram isso, já abriram o seu coração e receberam Jesus. Mas pode ser que tenhamos alguém que tenha feito isso hoje, tenha feito isso agora, que tenha aberto agora o seu coração para receber Jesus. Tem alguém entre nós que fez isso agora, fez essa oração, que abriu o seu coração agora para receber a Jesus? Tem alguém aqui que abriu agora o seu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão, se tem alguém que fez isso agora. Deus abençoe você. Mais alguém? Alguém que abriu agora o seu coração e recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Ele não estará mais do lado de fora de sua vida. Ele está batendo a porta do seu coração. Se você tem sensibilidade para ouvir e tomar a sua decisão, e fez essa oração e o convidou a entrar, vai levantar a sua mão. Alguém mais que tomou essa decisão? Não importa a idade que você tenha, pode ser jovem, pode ser criança, pode ser um idoso. Alguém que agora tomou essa decisão, abrindo o seu coração e recebendo Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão. Mais alguém? Deus abençoe essa mocinha aqui. Mais alguém? Os irmãos que estão perto, conduz aqui a pessoa que levantou a mão. Lá atrás já temos uma pessoa, parece que no último banco. Irmãos que estão perto podem trazer. Aqui tem uma menininha linda, vem cá minha filha. Deixa eu descer. Você está recebendo Jesus como Salvador? Tá? Qual é o seu nome? Maria. Hã? Maria. Maria. Maria, você está recebendo Jesus como Sim. Senhor? Coisa linda, né, irmãos? Maria. A mãe recebendo o filho, né? Deus te abençoe, Maria. Aqui está esse senhor. Pode ficar aqui, Maria. Deus abençoe o senhor. Está recebendo Jesus? Está recebendo Jesus? Tá? É a primeira vez que o senhor toma essa decisão? Não. É vazio. Precisa encher de Deus. Vamos ficar aqui. Vem cá, Marinha. Vamos orar, irmãos, e agradecer a Deus essas duas vidas tão preciosas, não é? Deus, obrigado pela vida de Maria, essa menina linda que já serve ao Senhor e que abre o seu coração e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, entra, começa a fazer parte, ou continua fazendo parte da vida de Maria agora, abençoando a vida dela, na sua casa, com os seus pais, na igreja, na escola, que ela seja guardada e protegida pelo Senhor, onde quer que ela esteja. Guarda Maria dos maus exemplos, guarda Maria das influências negativas, ó Deus, guarda Maria de todo o mal, guarda Maria para o Senhor, porque ela é do Senhor. Agora está aqui o senhor Heraldo. Obrigado, Senhor, pela vida de Heraldo. Nós clamamos ao Senhor para que Heraldo, a partir de agora, continue firme, servindo ao Senhor. Guarda, ó Deus, o irmão Heraldo de todo o mal. Ó Deus, ajuda a permanecer crendo em Jesus, confiando em Jesus. Nós colocamos a vida de Heraldo e de Maria nas mãos do Senhor, ó Deus, e queremos crer que eles são do Senhor para a tua honra e para a tua glória, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Maria, Deus te abençoe. Irmão Heraldo, Deus abençoe, irmão. Pastor Walter, que bênção.